Tá bom. Olá, estamos aqui novamente com aqueles bate-papos muito interessantes com espíritas do Brasil. Eu estou aqui hoje com o Elton Rodrigues, do Rio de Janeiro, um querido que já conversou com a gente aqui. Eu vou passar a palavra para o Elton. Querido, seja super bem-vindo aqui nessa nossa pequena comunidade. Te apresenta para a turma e vamos Perfeito. começar. Muito obrigado pelo convite. Se eu não me engano, é a segunda vez que eu venho falar contigo. Sim. Pelo menos sozinho, é a segunda vez. Não lembro se eu vim com outra pessoa conversar contigo. Mas é sempre muito bom trocar ideias, né? Tentar arejar um pouco. ah, de repente, se a gente estiver falando propriamente do movimento espírita, arejar um pouco o movimento espírita, com novas ideias, novos diálogos, novas pontes. Então, meu nome é Elton Rodrigues, para quem não me conhece. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou físico de formação, estou no espiritismo desde 2004, alguma coisa assim. Então, faz 20 anos, né? Sim. Eu estou tentando entender o que é o espiritismo. É, E é isso, assim, nesses 20 anos, assim, eu estive envolvido com alguns projetos, editoriais, A alma coletivos. revolucionária, A né? Alma Revolucionária é uma editora não espírita, mas é Sim, uma editora que também resgata espíritas que foram revolucionários. colocados de lado, revolucionários, enfim. Já trabalhei com revistas, enfim. Sempre tive uma necessidade de estar ativo ali, tentando trazer alguma contribuição, né, dentro do movimento espírita. Então, Sim. basicamente é isso. E vamos conversando para não me alongar muito. Querido, me conta o que que é o projeto novo que tu comentou comigo, o Instituto MES e o podcast. Isso, Eu quero muito saber como é que é. maravilha. Eu Esse até novo brinquei projeto, contigo, lembra? Eu brinquei ah, contigo, fazer o pode tudo. pode tudo. Esse é um projeto recente, mas já pensado, né, há muito tempo. O que a gente chama de Instituto MEIS, na verdade é Instituto de Pesquisas, né, Matéria, Espírito e Sociedade. Uau! Então, esse projeto ele busca, né, estudar não só o espiritismo, mas uma espiritualidade, espiritualismo, pensando uma coisa mais ampla, e as suas Sim. relações e correlações com a sociedade. Então, quais são as Uhum. implicações dessas teses para os indivíduos, para uma sociedade mais justa, mais plural. Então, a ideia do Instituto, o objetivo principal, né, é fazer essas discussões, fazer esses debates e tentar, é, dentro das nossas limitações, criar, né, construir uma cultura onde as pessoas se interessem em criar pontes, em Sim. criar conteúdos para além daquilo que já está posto em livros, né? Porque, assim, uma coisa que sempre me incomodou, sempre não, sempre é muito forte, mas a partir de um certo momento me incomodou muito, e ainda me incomoda, são pessoas justificando, por exemplo, pensando no espiritismo, né, teses espíritas, mas sustentando suas argumentações nas próprias teses espíritas. Então, eu vou defender Kardec utilizando as próprias palavras de Kardec. Aí fica Sim. fácil, né? Sim. Eu vou defender o Elton, usando as palavras do Elton, e aí fica complicado. Então, assim, não tem problema utilizar esse mecanismo, mas fazer só isso é um pouco limitado, né? Então, assim, a nossa ideia será que podemos conversar sobre espiritismo, fazendo paralelos com o que há de mais moderno dentro das ciências? E o que eu estou chamando de ciências aqui é ciências humanas, ciências exatas, é, qualquer coisa dentro das biomédicas, enfim. É comparar mesmo para ver Sim. se a nossa fé raciocinada, que é tão propalada dentro do movimento espírita, é Exatamente. uma coisa real ou é só uma frase de efeito. Exatamente. Quem Então, o não deve, não Instituto. teme. Exatamente, Não é? exatamente. O próprio Kardec falou isso, né? O próprio Kardec falou.
dentro das suas palavras, quem não deve não teme. Então, Exatamente. o projeto ele é basicamente isso. E Ah, muito, dentro muito legal. dessas frentes, né, assim, como que a gente vai fazer isso? Então, nós temos algumas frentes de ação. Por exemplo, o podcast, que a gente está chamando de Podmês, né? Uhum. Né, do Instituto Mês. Então, já nesse podcast, nós temos o Saulo, o Bruno. Eu já tenho as minhas ideias, mas eu não consegui, porque a gente está estruturando o projeto, então me falta Sim, tempo para parar para gravar, né? Mas eu já tenho uma ideia e vou falar basicamente de ciência dentro claro. Tem que do meu aprofundar a tua projeto, área né? mesmo. Sim, Do Podmês, né? Nós temos uma Suzana Leão, que vai chegar aí daqui a pouco, querido. né? Então, nós temos outros convites e, assim, a ideia é criar, né, o mais plural possível o podcast do Instituto Mês. Ah, que Além do lindo isso. podcast, nós temos o nosso blog, do nosso site, né? Uhum. Nós temos o Mediunidades, que é um programa semanal, todos os domingos, 8 horas, pelo YouTube. Então, Mediunidade que está à frente desse projeto é o O Saulo canal do Monteiro. YouTube é o canal do Instituto de Pesquisa. Passa lá Ah, também, mas passa em vários canais, né? sim. Fronteira Espírita, que tem uma Ah, relação ali entendi. com Elias, Sim, sim, passa no nosso, do IPMES, passa no sim. TV Nova Luz e alguns outros. Nós temos estou acabando de estruturar uma revista com moldes científicos, uma revista com moldes acadêmicos mesmo, para realmente criar, construir um corpo, né, de pessoas que estejam pensando, fazendo experimentos, pesquisando o espiritismo dentro Sim, das suas inúmeras possibilidades, né? Porque eu posso encarar o espiritismo, olhar ali a mediunidade, ver, caramba, o que que é o fluido? O que que é mediunidade? sim. Existe mesmo esse lance de mover mesa? Então, tem isso, mas também tem quais são os impactos sociais de uma casa espírita em um bairro? Sim, a questão É, sociológica toda. claro. Uhum. Qual é a relação da pessoa estar seguindo o espiritismo e o bem-estar? Não o espiritismo só, mas assim, qual é a relação de uma pessoa ter um contato com algum tipo de uma visão, uma perspectiva do sagrado, né? E seu bem-estar, isso tem uma Uhum. relação com a sua saúde mental, a sua saúde biológica mesmo, enfim, existem inúmeras frentes de pesquisa que daqui a pouco a gente vai lançar também para chamar, né, pesquisadores dentro e fora do Espiritismo para publicarem também na nossa revista, que vai se chamar Revista R-MES, né? Revista do Instituto MES, né? Sensacional. Eu tô, olha, até arrepiei aqui. Fiquei realmente encantada, Elton, com todo esse projeto, sabe? É. E Saber que. futuramente, quem sabe, desculpa, Não, não. futuramente, quem sabe a gente consiga abrir uma livraria, uma editora do Instituto, então, Isso. uma editora voltada para resgatar alguns Uhum. clássicos que foram Sim. completamente esquecidos, também publicar, né, novos autores, novas É. autoras, enfim, ideias É, é que não falta, assim, A revista Mês pode ser um compilado com artigos, porque olha, tem escritores incrivelmente maravilhosos nesse sim, novo sim, movimento que andou surgindo aí, né? sim, E, sim. olha, sensacional, muito, muito legal. E, inclusive, eu até coloco o meu pequeno espaço à disposição, depois que vocês postarem os vídeos de vocês nos seus canais. Se tu quiser compartilhar comigo, eu posto no meu canal também. Ótimo, É uma maneira de divulgar legal. obrigado, Manda que eu obrigado. posto né, para que vocês tenham umas fura-bolhas, assim, Sim, com vários certeza. públicos, vários públicos. Eu Ah, fiquei realmente obrigado. muito, muito feliz. É muito bom a gente ver coisas novas acontecendo. Esse Uhum. projeto começou esse ano, Elton, essa Esse ideia. ano, esse ano. É, A gente tem pensado nisso há alguns anos, né? sim. Mas
as atribulações da vida, né, nos levam para lá, nos levam para cá. Então, assim, alguma coisa aconteceu aí que não, esse ano vai. Então, a gente, me parece, não sei se você percebe isso, que a gente está num momento de ruptura, no Uhum. sentido de não dá mais para a gente ser vaquinha de presépio, Sim, eu percebo isso. né? Não dá mais para a gente ouvir, ler, enfim, passivamente Uhum. outras pessoas pensando por nós, Sim, sabe? eu, Não quer eu dizer que a acho. gente quer colocar uma anarquia no sentido de cada um por si, não, anarquia no pior sentido da palavra, né? Como geralmente falam, né? De forma absurda, mas falam uma coisa meio bagunçada, né? Não é Uhum. isso, mas assim, eu acho que a gente consegue, acho não, tenho certeza que nós temos capacidade como movimento é, fazer um esforço no sentido de construir, de criar conhecimento. Uhum. Porque Sim, o que nós criamos de conhecimento a partir de Kardec? Quase olha, nada. Quase nada, só porque assim, basicamente romances mediúnicos que é uma são repetição, absolutamente questionáveis. é uma repetição moldada de formas distintas, mas é uma repetição das mesmas coisas, Sim. Uhum. sabe? E eu tenho dificuldade mesmo de olhar para Kardec e sua obra, e enxergar isso como um fim. Me parece que Kardec é uma base. Uhum. Sim, eu Porque, considero veja, se também fosse assim. um fim, se fosse um fim, qual é o nosso papel aqui? Em vários Seríamos grandes. trechos. Uhum. Ele mesmo dizia, né? Continuem, por favor, continuem, Isso, sigam. isso, isso. Porque se não fosse assim, nós seríamos uns grandes passivos, né? Assim, ok, eu vou ler ali, vou tentar entender e é isso. Não, me parece que assim, tem muita coisa para ser descoberta ainda, sabe? O Uhum. que que a gente sabe da mediunidade? O que que a gente sabe sobre fluido? O que que a gente sabe depois da morte? O que que é viver fora do corpo? Nós É, sabemos muito pouco, sabe? Qual é a relação da mediunidade com a saúde? Quais são os mecanismos da mediunidade? Quase tudo que a gente fala é revelação. sim, E assim, essas revelações, a gente acredita em algumas, acredita em outras, mas cadê as experimentações? Isso não significa materializar o espiritismo, mas é realmente colocar em prática a fé raciocinada. é pesquisar, É exatamente. pesquisar, porque pesquisando a gente vai conhecer mais, vai amar mais aquilo ali que a gente está fazendo. Não é Exatamente. tipo, sabe, sair daquela coisa do sexo dos anjos e ser realmente uma potência, né? É, Utilizar todas as ferramentas possíveis para sermos melhores, construir uma sociedade melhor. Enfim, é. Tu estou quase sabe. divagando aqui. Ah, eu vou junto, eu sonho junto, eu viajo junto. Eu estava pensando, Elton, existe uma facção de espíritas que não dá nem para chamar de conservadores, porque eles extrapolaram e muito o conceito de conservador. Eles já estão, não estão nem flertando com o fascismo, eles já estão numa relação estável com, com o fascismo, com todas as coisas neofascistas que a gente pode se imaginar. Tu sabe que quando a gente fala em ruptura, eu creio muito nisso, que nós eu não sei nem se eu vou conseguir me explicar, mas nós estamos, parece que, criando um caminho mesmo sem volta, tu entende? Um Sim. caminho sem volta, porque Uhum, nós vamos trilhar uma estradinha de conhecimento, de pesquisa, que não vai ter mais espaço para aquele tipo de, uhum, de espiritismo que foi jogado goela abaixo sim. sobre nós, né? Que foi nos empurrado assim há tanto tempo. Eu estou no espiritismo desde a década de 80 e nunca foi diferente. Foi sempre Uhum. esse tipo de coisa que era passado para a gente, sabe?
sim. Então, eu acho que agora é um momento muito, muito importante, assim, é um momento muito, olha, muito forte, na verdade, sabe? Que é Uhum, porque muitas rupturas têm que acontecer, né, Elton? uhum, Muitas. sim. Eu concordo contigo eu acho, assim, quando eu penso nisso, dessas rupturas, eu acredito no seguinte, é, sempre tiveram facções, como você falou, dentro do movimento, mas eu Uhum. acho que é, esses embates eram de uma forma muito velada. Sim. Então, existia uma sensação de paz, mas essa paz era muito frágil, sabe? E Uhum. daí, quando a gente analisa a história do movimento espírita aqui no Brasil, a gente vê que, assim, teve momentos, assim, absurdos. Por exemplo, na ditadura, nós tivemos espíritas que apoiaram esse absurdo, Sim. como hoje temos. E tiveram outros espíritas que não, tentaram fazer uma resistência. E hoje, assim, nesse período caótico ali, a partir mais ou menos de 2015, 2016, que se agravou com o bolsonarismo, isso voltou a mostrar as veias abertas do movimento, sabe? Uhum. E me parece que a pandemia potencializou, potencializou essas rupturas, É, eu acho que porque sim. várias pessoas perceberam que, cara, eu não preciso de uma casa espírita para ser espírita. Uhum. Eu não preciso abaixar a cabeça para fulano só porque ele é o presidente da casa. E Sim. eu preciso ser pacífico nesse sentido de, sabe, um falso pacífico. Sim, sim. Um Então, obediente. assim, um obediente ali. Então, me parece que assim, nós estamos num período realmente propício para que o movimento como um todo reveja muitas coisas. É. E é um caminho sem volta, como você falou. Não tem como a gente voltar para a década de 80, Uh-uh. para como a gente fazia. Nós vamos ter vários locais, inclusive, me parece que ainda é a maioria, porque a gente está numa bolha, né? Ainda assim, há uma maioria fazendo aquele mesmo espiritismo, mas muitas pessoas estão percebendo que, caramba, eu não aguento mais isso. Então, algumas vão para Umbanda, outros vão para o Candomblé, É. outros não vão para lugar nenhum, se enxergam como espírita, mais ou menos. Tem gente que fala que não acredita mais em nada. Enfim, são muitas histórias em paralelo e que alguém precisa analisar isso. Alguém precisa fazer um estudo antropológico, histórico, enfim, para analisar o que está acontecendo, qual é a cabeça dessas pessoas, sabe? Porque Uhum. a gente tem muito que ganhar com esses impactos que aparentemente são negativos. Quando compara, nossa, antigamente todo mundo era paz e amor, mas era um paz e amor falso, Sim. Era a sabe? paz do cemitério. Sim. É uma paz de cemitério. A paz da boca fechada. Exatamente. E agora a gente está nessa tentativa de, caramba, não dá mais para ser racista no espiritismo. Não. Não dá mais Homofóbico. para ser Não. homofóbico. Não dá mais para repetir conceitos do século XIX como se estivéssemos no século XXI, Exatamente. sabe? A gente precisa sair desse marasmo estranho e me parece que assim o Instituto, pelo menos, luta para fazer alguma coisa por essa mudança. Ai, mas olha, que sensacional. E que felicidade poder estar presenciando o nascimento dessa Ah, ideia, legal. desse projeto todo. Muito lindo isso, Uhum. muito lindo. Tu, como um homem de ciência, tu é um físico, tu estava fazendo mestrado, Elton? Eu vi uma postagem tua. Tô finalizando, eu Ai, que vou lindo! defender agora. Eu vi aquela tua postagem, aqueles gráficos, que eu pensei, sim, temos um cientista aí.
Elton, tu deve ficar de cabelo arrepiado de ver alguns espíritas e espiritualistas falando de física quântica. Fico arrepiado. E olha que curioso. Ai, Antes, o uma meu boa primeiro. matéria-prima para o Instituto de Pesquisa, né? Com certeza, com certeza. Engraçado que, assim, há pouco tempo eu estava pensando nisso. O meu primeiro grande incômodo no espiritismo foi uma, digamos, chegada da, de conceitos meu Deus, criança índigo, Ai, criança cristal. Lembra disso? aquilo é um pavor. É É, tudo isso, coisas que o nosso, aquele. Eu não vou mais dizer o sim, nome dele, porque me causa muito sim. problema aqui. Mas ele Eu que quase trouxe falei aquilo para o aqui. Brasil. Ele que Isso. trouxe aquilo. Esse foi o meu primeiro grande incômodo. Eu falei, Sim. cara, isso Isso não faz não é sentido. Enfim, possível uma coisa dessa. não me parece, é, enfim, interessante ou lógico. Me incomodei com aquilo. Aí logo depois teve a questão da quântica. Tudo era quântico, tudo era quântico, tudo. E eu já estava me aproximando, eu acho que já estava na graduação de astronomia na época, e aquilo me incomodava fortemente. Então, eu comecei lá atrás a perceber o seguinte, caramba, a gente fala que o movimento espírita é um movimento intelectualizado, que faz uma crítica daquilo que recebe, porque até lá eu estava numa visão romantizada. Sim. Eu pensava seriamente que, caramba, quem segue o espiritismo é diferenciado. Eu, na minha intimidade, acreditava nisso. Porque nós somos críticos, a gente pensa realmente no bem das pessoas e tal. E daí, isso foi tirando um véu dos meus olhos, ao mesmo tempo que foi sofrido, porque eu enxerguei o movimento, e eu, inclusive, obviamente, como a sociedade, Uhum. eu comecei a me movimentar para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, me envolvi com revista, fui escrevendo coisas. E lá atrás já comecei a tomar paulada, né? Porque, como assim? Quem é você? Quem é esse Quem você jovenzinho? pensa que é? Quem Esse você pensa jovenzinho que achando que sabe alguma coisa? Eu ouvi é? isso de uma pessoa mais Sim, velha. sim, tá. É, e depois, um pouco depois, vieram as questões políticas. Uhum, sim. E eu acho que essas situações estão conectadas. Uhum. Porque, veja, o comentário que a gente viu hoje lá, para uma Nossa, pessoa afirmar que Jesus seria bolsonarista, porque é, defendia a propriedade privada, não sei o quê, os argumentos assim, a tirados, sei lá, família, a família cristã judaico-patriarcal, tradicional. isso. Meu Assim, Deus. uma pessoa que fala um absurdo desse está muito próximo de uma pessoa que aceita qualquer coisa ou inventa qualquer coisa para justificar aquilo que ele acredita. Nossa. Então, eu acredito que tudo é quântico, que o Uhum. espiritismo, que a quântica é um absurdo, é que a quântica provou o espírito. Não existe isso, Zane. Não Não existe. existe isso. A mecânica quântica é um aparato para estudar matéria e você acha que físicos materialistas vão chegar a uma conclusão enfim. E nem Nossa. eu, que não sou materialista, eu acho absurdo, porque não tem nada a ver, a quântica não tem nada a ver com isso. Então, assim, eu acho que essas pessoas, e com esses argumentos, sejam pseudocientíficos ou pseudológicos, estão muito próximos. Sim. Essas São pessoas estão muito perigosas, próximas, viu? Uhum, são bem são perigosas. perigosas, porque são muitas. É. E daí, a questão, os argumentos são frágeis, muito frágeis, mas são muitas pessoas. E daí acaba criando um eco. Uhum. E Nossa, daí, muito as assustador. poucas pessoas que tentam mostrar alguma coisa diferente têm pouco engajamento, né? Então, quer dizer, se Sim. você for ver um canal espírita
falando um monte de abobrinha, nossa, tem 200 mil seguidores, Aham. 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Mas aí uma pessoa que tenta trazer argumentos fundamentados, não sei o quê, né? Para ter Hum. 10 mil seguidores é um. Ixi, 10 mil. Eu tô com menos de 5 mil seguidores. Olha, E olha, não tem esperança de que esse canal cresça mais, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Aquela máquina de moer cérebro tem. funcionando assim a todo vapor. Não tem, as Uhum, pessoas não conseguem escapar disso, sim. sabe? Aí eles É misturam complicado. a voz mansa, eles misturam aquelas vozinhas. Eles misturam física quântica, criança índico. Acho que agora até a criança índico e cristal tá meio fora de moda. Eu não tenho mais Tá, fora de moda. Não, ouvido isso, eles isso falar. foi. Isso é coisa antiga. Foi. Agora é outra. É. Agora é a transição planetária e Ah, teve a transição planetária também, que ficou muito à sim. moda, né? Tudo era transição Nossa planetária, Senhora. tudo era Olha, transição. é assim, é desgastante. E Sim. tem a ala dos jovens místicos, que não são propriamente espíritas, mas que são É. muitos, é uma ala fortíssima, que se apoderou dessa coisa de quântico, tudo é isso, tudo. Aí pensa, meu Deus, parece que não tem, não tem saída. E é curioso que, assim, essa coisa dos jovens místicos, né? Você pensa, eu, enfim, eu tenho uma certa repulsa, tá? Eu também É, tenho. é, Eu vou te mas você contar. pensa assim, não, o cara é mó voz mansa, paz e amor. Aquilo Nossa, é um ali. movimento ultra mega conservador. Sim, aquilo ali é fascista para Ultra mais mega de metro. conservador, Uhum. pelo amor de Deus. Então, assim, são muitas barreiras, né, para Sim, vencer, para a gente tentar muitas fazer alguma coisa barreiras. diferente, né? Fazer um pouquinho É, diferente aí, exatamente. Mas né? eu acho que o caminho é esse, né, Elton? Tá dado. O caminho tá dado. A É, gente é isso. é difícil, não é fácil a gente trilhar esse caminho, porque somos pouquinhos, somos pequenos Uhum. comparado aos bambambãs do pedaço, mas enfim, eu acho que é isso aí. É divertido, na verdade, Sim, sim. a gente trilhar um caminho assim, sabe? Alternativo, E difícil. algo, e algo interessante também é que, assim, nós temos os coletivos, então a gente com contato com diferentes coletivos, a Sim, gente sempre aprende algo, né? sim, Então, né? E parece assim, você não sabe, mas assim, eu vejo um vídeo seu que eu vejo por conta da internet, né? Porque a gente mora sim, longe, e aí sim, você fala uma parada e isso me dá uma ideia. E aí eu me exato, motivo e faço. Aí uma outra pessoa vê o que eu produzi, o que você produziu, produz algo. Então, e a assim, recíproca o é verdadeira. coletivo, né? Os coletivos vão meio que um fortalecendo o Aham, outro, um né? vai E a coisa alimentando o vai outro. indo. Uhum, E o que você falou é exatamente. gostoso, né? A gente faz, a gente se Bom, diverte fazendo. é muito É bom. bom fazer, né? A gente não está fazendo obrigado. Não, é muito bom. Seria mais fácil se a gente não fizesse nada, né, Suzana? Sim, eu já Porque pensei assim, 1000 vezes em largar tudo para cuidar é, da minha saúde. sim, Mas tu pensa assim, mas escuta, não, né? É tão bom a sim, convivência, é tão boa a troca mesmo de conhecimento, como tu falou, né? uhum, A gente se melhora no grupo, no coletivo. Então eu vou sim. seguir, enquanto der, eu vou seguir. Às vezes bate assim um desânimo quando me deparo com os comentários daqueles assim, me dá uma coisa, eu penso, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas E é enfim, interessante essa coisa do coletivo que a gente está falando. Eu acho que o tempo está acabando, né? tá, falta seis, É, 6 minutos. Quando tiver 5, eu mas dou de uma repente avisada. isso vai ter que ser um papo para outro momento. Mas essa Sim. coisa do coletivo também me fez lembrar que é algo que me incomodou muito também. É, eu não sei exatamente o ponto histórico disso, mas a questão da reforma íntima. Ai, não me
fala nisso. É nojento. Ou pelo menos como se Horrível. trata a reforma íntima, Ai, meu como Deus. se eu isolado ali, tipo, na minha prece, aquela coisa ali, Hum. bem falsa, bem hipócrita, Egoísta. Egoísta. egoísta, né? Uhum. Isolado do mundo, assim, pudesse É, seguir, avançar, aquela coisa da evolução espiritual, né? um Então, isso saco, na também verdade. me parece que afastou, forçou meio que e consciente ou inconsciente, afastou, as pessoas se afastaram. Porque assim, eu preciso evoluir, a outra pessoa, porque quem tem que evoluir sou eu, sabe? Aham. Mas você só vai evoluir com o No outro, conjunto. em conjunto, A gente só evolui sabe? juntos. Nós somos É, animais gregários, nós somos animais sim, sociais. Não tem ah, evolução isolada. A gente só sim, sim. evolui junto, a gente só cresce junto, a Então, gente só sempre quando aprende eu for, junto. em todas as oportunidades eu tento falar da questão do coletivo, porque assim, não dá para a gente pensar sozinho, sabe? Crescer sozinho, sabe? A gente reencarna para quê? Se a Uhum. gente pensa que reencarnação existe, que a gente reencarna para evoluir, a gente reencarna num planeta Sim, cheio de gente estranha, sabe? Ultra mega diferente. Então, poxa, não faz sentido pensar em reforma íntima isolado, não sabe? faz, não faz. Tantas outras Enfim, coisas. Olha, é um balaio de gato que foi criado, sim. sabe? Aos poucos. Foi sendo criado, criado, criado. E é Aí, difícil desfazer isso, não sabe? tem, é complicadíssimo. Eu sempre digo, quer ler romance pseudo-psicografado? Eu já digo assim, porque eu já tô numas assim que eu já não levo muita fé, sabe? Em algumas Uhum. psicografias. Quer ler, lê como diversão, entretenimento, mas não tenta reproduzir isso, trazer isso para tua vida como se isso fosse, A sabe? verdade. Por favor. Faz de conta que aquilo é um dorama, que tu tá lá te divertindo, né? Isso. Mas não. Então Sim. é muita coisa para ser feita, muita coisa, desde a base. Esse é o nosso trabalho. Querido, 2 minutinhos. Eu Hum. fiquei muito contente. Tu pode fazer a tua despedida. Aham. Vai, vai. Ó, muito obrigado novamente, Suzana, pelo convite. Adorei. Nosso papo Também. É sempre sempre bom, parece né? que é bom e rápido, né? A gente fala e passa muito rápido. É, querido. Inclusive, um tema para estudo é que é o tempo, né? O O que é que é o o tempo? tempo? Quais Querido. relações do tempo com a psicologia, quais relações do tempo com a física, enfim. É um É, papo para outro momento também. Mas sim. é Eu vou te sempre muito chamar de bom novo. conversar. Uhum, Ótimo, ótimo. durante Tô te o mandando ano. várias indiretas, né? Pô, me convida de novo, hein? Que eu Sim, quero vir. sim. Eu vou te chamar de novo durante o ano. Ótimo. Então, assim, sempre muito bom conversar com você. Obrigado pelo espaço para falar sobre o Instituto MES. Quem Que não legal. conhece, a gente vai mandar o link depois, né? Vai Isso. estar no link ali, Vou deixar né? fixado nos comentários. É, venham construir esse projeto com a gente, porque no coletivo, como a gente tem conversado, é sempre melhor, né? Então, atualmente, ali, quem está tocando mais à frente ali o projeto sou eu e o Saulo Monteiro, né? Mas a gente quer trazer mais pessoas para pensar, porque pensando em conjunto, né? Fica Sim, mais gostoso, fica mais estruturado, fica mais rico. claro E a que sim. ideia é essa, né? Fazer um projeto popular, enfim, engajado e também estruturado, né, nas Sim, pesquisas modernas, para que realmente a gente consiga fazer uma construção de conhecimento interessante, né? E pensando sempre pelo lado do bem social. Então, assim, a gente faz um estudo bem científico em alguns lances, mas não esquece a parte social, porque isso é o mais forte que está no nosso sim, sangue já, né? E é exatamente. isso. Muito obrigado, viu? Obrigado a todo Querido, mundo que boa assistiu. sorte nesse Muito projeto. obrigado. Boa sorte no teu mestrado. Obrigado. E a gente se vê por aí, tá bom? Grande Ótimo, beijo. querido. Um beijo. Tchau, Um tchau, beijo. gente. Tchau, tchau.